Somos conscientes? Será? Parte 2. Eu vou contar a história da Dona Justina, o nome ficcional que eu vou dar aqui para proteger a identidade desse ser. Dona Justina, assim dita, sempre corrigia os outros, né? Ela abominava frequentadores de bares, né? Os próprios bares, prostíbulos, tudo mais. E ela dizia: sinto vontade de ir lá e tocar fogo, né? Porque eu sou uma pessoa muito justa. Sim, Dona Justina gostava de ajustar os outros, né? Não a si própria. Talvez não tinha espelho em casa. Mas Dona Justina, né, acreditava ser uma pessoa ética, moral, né, consciente, de bem, porque ela não matava nem roubava. Não bebia álcool, não fumava, não usava entorpecentes, né, mas era viciada em remédios para dormir e tudo mais. Qualquer dorzinha ela calava com remédio. Aquilo para não sentir o corpo, né, como eu falei no primeiro tomo. Mas eu dizia para a Dona Justina: Dona Justina, você se imagine entrando no bar e apontando o dedo para cada um frequentador de lá, né? E a senhora colocar para fora esse seu anseio de que a senhora não gosta de bebida e nem de alcoólatras, muito menos, né? Você imagina você colocar o dedo na cara de cada um, né? E reprová-los, né? Rebaixá-los. Em primeiro lugar, a senhora vai estar praticando uma espécie de bullying, que a senhora não tem nada que ver com os problemas alheios. A senhora deveria estar feliz por não sê-los, né? Não ser como esses que a senhorita abomina. E iria adiantar, Dona Justina? Reprovar a todos? Falar da droga, do álcool, do cigarro? Alguém fala dos seus remédios que entorpece, senão a senhora não dorme? Dona Justina se calou e nunca mais quis falar comigo. Nunca mais a vi, não sei nem se ainda vive. Então, as pessoas são muito ridículas, porque elas não entendem o que é estar consciente. Consciente certamente não é ser arrogante, ok? E eu digo uma arrogância tipo sem nexo, com coisas que as pessoas não compreendem, né? Como você vai reprovar o vício se você nunca teve um? Como você sabe que você não tem um? E como você sabe que o vício é uma missão daqueles, não seu, não é sua missão, não é seu departamento, você não entende disso, né? O seu vício é de condenar isso. Os outros também verão essa sua vicissitude, né? Mas tudo bem, mas todo mundo pensa que consciência é igual ética, moral, bondade, né? Que ser bonzinho, mas na verdade ser bonzinho pode estar sendo um ridículo bobinho. Sabe, aquele assim que acha que se deixar, né, tudo passar por cima, isso é consciência. Poxa, em primeiro lugar, tem um crime grave aí. Não há amor próprio. Não é amor egóico. É amor próprio. Amor pela vida que você mesmo escolheu. Então, se você faz mal para você mesmo dessa forma, não precisa fazer para os outros. Os outros são você lá fora. Então, pense. Pessoas que ficam corrigindo tudo que é para falar, tudo que é para fazer, não faça isso, não faça aquilo. Esse tipo de pessoa, ela não está vivendo a sua evolução. E o que é pior,
Ela não está evoluindo e nem fazendo evoluir. Uma vez eu fiz um vídeo sobre o ego, que é o seguinte, é como um cão. Digamos que o cão é um exemplo de ego. Só que eles não são, eles são inocentes, né? Mas eu vou pegar a figura do cão. O animal nada tem a ver com esses nossos negócios de ego. Mas ele late, 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 ele está com fome. Ah, mas possa que ele não esteja com fome, ele é guloso mesmo. Ok, mas se você der o osso para ele para de latir. Ah, mas ele para de latir por um período, por um tempo. Depois ele volta a incomodar. É lógico, é como você vai sentir fome de novo. Você vai dormir de novo, acordar de novo, trabalhar de novo, fazer aquela vida ridícula de disco arranhado. Ninguém questiona isso. Isso é o normal dos normais, é a normativa. Ok? Ninguém vê isso como anomalia, a repetição, né? A reincidência, a recorrência de mesmas coisas. Porque isso movimenta aqueles que podem fazer muitas outras coisas. Se você trabalhar bastante, sofrer bastante, doer bastante, e você não resolver por si, você dá trabalho para os outros e renda. Então eles não se preocupam, né? Esses geralmente eles estão em posições sociais bem altas, né? São bem vistos, né? São protegidos pelo sistema de saúde, sistema monetário, sistema político. Então continua tudo o mesmo repeteco, né? Só eles fazem, eles viajam, vão para o Roncador, vão para as escolas iniciáticas, ver a santa lá na Aparecida do Norte, tudo mais. Aí tem uns aí também que constelam, tem uns que fazem mapa astral, né, cartomantizam, né, lê para os outros o que na verdade é para eles, devem ensinar a ler para si mesmo, ou nem abrir a boca, né, na maioria dos casos, mas tudo bem, né, há exceções, claro. Há pessoas que levam isso a sério e nem cobram um centavo daquilo que veio de graça. Dá-se de graça aquilo que veio de graça, para vir muito mais. Né? Como eu faço aqui no meu canal, muito mais que 1000 exemplares, né, de assuntos, né, sem correção gramatical, linguagem pop, é o que a gente é. Não pode ser como novela. A novela fala muito pouco do povo. Vocês sabiam? Não sei como o povo se identifica com novela. Porque a novela ela não fala do povo, ela fala de uma vida que alguns que não são do povo queriam ter. E tiro o povo para mais tarde, né? Para ignorante. Burro, asno mesmo. Então, tem pessoas daí que pensam assim, ai, que o terapeuta, o padre, o psicólogo falou para mim que eu devo me reconciliar com meu pai, que ele vai parar de beber, que ele vai parar de fumar. Gente, ele não vai parar de beber. Ele não vai parar de fumar enquanto ele não querer. É a vida dele. Vida se vive em si. Apesar de tudo é você lá fora, mas essa experiência desfragmentada, melhor, fragmentada, termo certo, que desfragmentada seria nós voltar a desfragmentar, seria sair do fragmento e nós se unir. Mas como não dá, a gente só se une meio que separado em sociedade, pode ver dentro de um grupinho. Mesmo grupo que tem afinidade, eles têm divergência. Eu tenho um grupo assim. Todo mundo se diz espiritualista, mas se você for falar de espiritualista para um pouco materialista, deu. Né? A banca caiu. Né? Caiu os preços, tudo. Mas não sai barato, porque é encrenca pura. Mas isso é bom. Né? É bom que daí que você vê, cada um, todo mundo se revela. Não precisa, né, pagar em moeda para saber que, né, será que eu estou em boas companhias? Mas é bom. Isso é tudo parte do autoconhecimento. Você se autoconhece lá fora. Aí daí fica assim, querendo arrumar, querendo consertar os outros. Gente, você não vai consertar os outros, porque não arranjaram uma forma de te costurar nos outros ainda para o outro. E mesmo assim, né, uns gêmeos chipófagos com duas cabeças no mesmo corpo, ou
gêmeos uterinos, né? Nasce no mesmo momento, um segundo cósmico depois que um nasce já não é o mesmo. Porque já não começa sendo o mesmo antes, né? Não no plano causal, mas daí quando começa a enjambrar uma alma forma, para se ter um corpo, senão você vai nascer que nem um ovo. Você vai nascer um engendro, se não aparecer uma alma antes. Isso que você condena, que eu falei na outra, que a gente só vê a alma depois da morte. Ridículo, né? Agora, quando você dormir, você vai vivenciar a alma e vai achar que é coisa da sua cabeça. Você pensa que tudo é cérebro. Eu acredito que a maioria de nós somos cérebros, né? Uma massa cinzenta mesmo, gosmenta, que, né, na primeira batida se desmantela. Mas isso aí, então são pessoas assim que ficam e dizem que quem é amargo é aquele que fala a verdade. Mas são pessoas muito amargas, estão sempre, né? E daí quando não falam o que elas gostam, elas somem. Até das redes sociais. Mas quando falam o que elas gostam, né? O que elas acham, o que elas acreditam, elas acham que aquilo ali é o suprassumo da verdade absoluta, é sagrado o que elas pensam. Aí elas vêm, né? Elas aparecem e querem destaque. Aí condena um bar, condena o xamanismo, o que que adianta, né? Por exemplo, se você é viciado em remédio, é a mesma coisa que um cidadão que está lá no bar agora, pelo menos ele está sorrindo, você está aí amargo dentro de casa, perseguindo. Ai, eu não gosto de sexo, eu não gosto de álcool, eu não gosto de droga, eu não gosto de maconha, né? Mas ninguém perguntou para você. Claro que você não deve gostar, eu não gosto, né? Eu aprecio até a bebida alcoólica dependendo dela, né? Se ela não for destilada. E tudo tem seu momento, mas você não pode julgar os motivos dos outros. Você pode julgar os seus motivos. E pensando bem, na religião o padre tomava o vinho, ele ficava doidão lá e viu o Espírito Santo, né? No candomblé temos o marafo, né? Porque senão não dá mesmo, o corpo ele é fechado. Se você não abre um pouquinho a aura, os caras não recebem, né, os encostos, vamos dizer assim, a aproximação daquilo que está dentro do panteão da sua religião. Então não teria por que existir. Eles são assim e deve ser respeitado assim. Xamanismo é a mesma coisa. O contato com isso que o psicólogo fala de emoção, fala de pensamento, o xamã sabe, o índio sabia. Ele tinha uma dificuldade no corpo, que o corpo ele estava identificado com a caça, com a fome, com a sede, essas coisas básicas do básico. De vez em quando, quando ele cansava, ele via, não, mas deve ter algo mais do que esse cansaço aqui. Aí o que que ele fazia? Tocava a mão numa raiz, mastigava uma folha e tudo mais, e ele começava a se sentir um pouco livre daquele estado e começava a perceber outras formas de percepções. Posso condenar isso? Se não fosse esses antigos, né, com isso que a gente chama de vícios deles, hoje nós não teria esse nosso pseudo-moralismo, pseudo-ética religiosa ou acadêmica, né, dos puritanos, né, médico que, ai, que condena tudo, cigarro, bebida, não sei o quê, mas se não fosse isso, eles não teriam emprego. Vocês estão notando a apologia que eu estou fazendo aqui é ao fim da contradição, e não apologia a essas coisas como defensiva, como sendo plausíveis, porque não são. Elas têm consequência, mas comer demais também. Por que que se faz propaganda de fast food a todo momento? Qualquer grupo, Facebook, todo mundo só falta tirar a foto da privada depois que come, né? Elas expõem toda a sua vida, dando inveja nos mais precários, né? Nos miseráveis que não têm aquilo. Eu mesmo sinto. Eu, com toda a consciência que eu tento manter, às vezes eu vejo vontade de comer um lanche, eu não tenho, eu pago pensão, eu ganho pouco, né? E a gente vê aí pessoas fazendo constelação, cobram de 400 a R$ 1.000 para dizer para o cara que ele deve, né? E o nome deles é facilitadores. É facilitador para os outros ou para eles? Claro que é muito mais para eles, né? Como político. No fim, político é o povo que vota, né? Que escolhe. Aí quem se diz político é aquele um, sabe? É debilóide o negócio. Mas tudo bem, né? Não dá para mexer nisso agora, mas um dia a coisa cai sozinha.
É a mesma coisa aquele que anda na corda bamba, né? Enquanto não tem vento, ele é o bambambam, né? Sabe o que acontece quando vem o vento? Ainda mais se ele estiver sobre duas montanhas. Ele mesmo, né? Isso que ele acha que é profissão, ele mesmo acaba tendo o fim dele nos fins dele. Então, ficam pessoas assim apontando, né? Acho que pode chegar, que não sei o quê. Vai adiantar alguma coisa você de falar do sofrimento do outro, do karma do outro, do pai, da constelou, que o pai era assim, por isso que você é assim, né? Ver o valor da mãe, que daí você, né, vai ver toda a riqueza, inclusive vai vir riqueza para você. Sempre commodities, sempre comodidade, é sempre parar a mente, não é fazer ela pensar através de esforços, né? Pensa no pai, se reconcilia. Aquele pai lá que está lá, ele está com problemas psicológicos, ele tem problemas pessoais com ele mesmo, talvez ele mesmo não se ame. Aí fica assim, ah, eu vou tentar consertar meu pai, meu irmão, meu filho, a vizinhança, o país, o planeta, o universo. Gente, que é isso? Tá tudo dentro de você, você não, né, tão perto, você não tem ânimo, você vadia dentro disso, como você vai resolver todos? Tem muitas áreas que você pensa que são assim, suprassumo do conhecimento, que na verdade é desserviço. Porque não pelo fato de crítica negativa que eu estou dando ou que alguém vê, é porque não funciona. Não funciona porque não tem como atingir, não tem como ter uma progressão. A pessoa, ela para ali, é como a psicanálise. Ah, tá, eu tenho fera interna. O que que eu vou fazer? Vou comer um sanduíche, né? Porque existe o consumismo. Aí eu fui fazer um vídeo que dê para o ego como dê para César o que é de César. Um monte de gente veio me criticar. Eu tive que tirar o vídeo do ar. Tá ficando insuportável. Tá no meu grupo de WhatsApp. Como você pode falar para dar para o ego? Mas vejam, os mesmos que são entusiastas da teoria psicanalítica da fera interna, que ficam cuspindo, vomitando Freud para lá e para cá, Jung, né? Que dizia sobre a fera interna, e vem seu sobrinhozinho e pega e cria a ideia de relações internacionais ou relações humanas, que é o consumismo. Né? Resolver calar a boca, dando o osso aquele do cachorro lá do exemplo, do começo. Deixe o seu pai alcoólatra, deixe a sua mãe que não lhe quis. Se não lhe quis é porque, de repente, até um partido bom para você, que daí agora você, por si próprio, conseguiu viver até agora. Então, para que você quer se reconciliar com essas criaturas que têm as próprias vidas delas? Elas se sentem melhor sozinhas, sem você, e você é forte por ter aguentado, e você quer remoer. Quem é que lhe conta essa historinha? É que nem a historinha lá da costela que nasce seres, sendo que a única coisa nesse planeta que gera seres é útero. Sempre tirando uma coisa ou outra, preconceito, ou é racial, ou tirando a mulher para baixo, depois os homens não querem, né, que coloquem coisas na sua cabeça. Bem feito. Paz e Vrinçal a todos.